Glória a Deus, meu povo. Já são 20 horas da noite, em ponto, olha lá, 20:00, e nós já vamos começar a nossa aula aqui na Escola Bíblica Koinós. Amém? Vamos continuar aí com essa doutrina maravilhosa dos atributos do nosso Deus, né? Nós estamos avançando, Fala, Fabião! Glória a Deus! Estamos avançando aí nesse estudo. E, irmãos, vou dizer uma coisa, viu? Quanto mais a gente vai entrando, quanto mais a gente vai conhecendo, porque, olha, eu estou também descobrindo coisas novas, né? Conforme a gente vai montando estudos aí, meu Deus, eu estou ficando cada dia mais impactado, mais impressionado, como é maravilhoso. Bom, sem ficar aqui enrolando, eu vou fazer a oração para Deus abençoar essa aula, e nós já vamos para cima, amém? Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade novamente. Como é bom aprender sobre ti, como é bom conhecer tua vontade, como é bom conhecer seus atributos. É claro, Senhor, que nós não podemos conhecer tudo o que o Senhor é, mas naquilo que está revelado nós queremos conhecer. Tudo aquilo que pode ser revelado nós queremos conhecer. O quanto o Senhor é grande, é maravilhoso, é santo, é perfeito, é bondoso. O quanto nós precisamos da tua presença. Por isso, Deus, nós te pedimos, abençoe esta aula, abençoe minha vida, abençoe cada um que vai estar aqui hoje, recebendo essa ministração, que o Senhor se faça presente para que possamos receber tudo no Espírito, possamos entender no Espírito, para que isso seja revelado em nossas vidas. Nós nos entregamos ao Senhor completamente, para que seja feita a tua vontade em nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? A bondade de Deus agora é a sequência aí da nossa aula, amém? A bondade de Deus, olha, eu tô vendo, mesmo os atributos que são comunicáveis, né? Nós estudamos sobre os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis, né? Mesmo os atributos que são comunicáveis, ou seja, aqueles atributos que o Senhor ele compartilha, né, em certa parte aí com os seus filhos, né, com todos aqueles que o Senhor criou. Mesmo esses atributos que ele compartilha com o homem, eles não são completamente compartilhados. Existem atributos, né, que é comunicável, porém, existem aspectos dos atributos comunicáveis que só pode ser de Deus, ainda os que são comunicáveis, como bondade, misericórdia, amor, né, e santidade, tudo isso. Existem aspectos da bondade que só é de Deus. E existe aspecto da bondade, né, no outro sentido da palavra, que é comunicável, ou seja, o homem também pode ser bondoso, o homem também pode herdar de Deus esse atributo, né? E hoje nós vamos falar do atributo bondade de Deus, né? Nesse quesito onde o aspecto é só de Deus a princípio, né? Então preste atenção, não é uma aula fácil. Nós vamos aí ter alguns, Senhor do céu, até eu ali estudando, aprendendo também, né? Porque é muito bom, irmãos, descobrir coisas novas. Bom, a bondade de Deus, olha aí. Não se deve confundir, já vou começar assim já esta aula. Não se deve confundir a bondade de Deus com a sua benevolência. E quer saber, irmãos, isso é o que a gente mais faz. Nós confundimos bondade com benevolência, né? Com a ação de bondade, né? Com a questão de ser bom. No caso, a benevolência que está falando aqui é um conceito mais restrito, né? É um conceito um pouco mais fechado, um pouco menos complexo do que bondade no seu sentido da palavra. Falamos que uma coisa é boa, agora começa aqui a questão. Falamos que uma coisa é boa quando ela corresponde em todas as suas partes ao ideal. Daí, em nossa atribuição de bondade de Deus, a ideia fundamental é que ele é, em todos os aspectos e por todos os modos, tudo aquilo que deve ser como Deus. E, portanto, corresponde perfeitamente ao ideal expresso pela palavra Deus. O que significa esse monte de palavra aí, né, irmãos? Na verdade, queridos, né, depois a gente vai ver um texto, né, que Jesus é muito interessante em Marcos, se não me engano, que ele fala aqui
Apenas Deus é bom, lembra? Alguém fala assim, o jovem rico chega, fala, eu vou ler o texto mais tarde. Daí fala, Senhor, você chama Jesus é bom, diz que Jesus é bom, e fala, não, por que você está me dizendo que eu sou bom? Bom é Deus, né? Nós vamos entender um pouco mais disso, mas por que Jesus não é bom? Jesus não é bom? Pelo amor de Deus, Jesus não é bom, nós somos o quê, não é? Na verdade, irmãos, aqui nessa ideia de bom, né, traz essa ideia de que para que seja bom, segundo os padrões de Deus, porque sempre é Deus a referência, né? Segundo os padrões de Deus, para ser bom, neste sentido, é preciso que tenha todas as características perfeitas para que se encaixe na ideia de Deus. Quando você pensa em Deus, existe um monte de características, um monte de atribuições, né, de atributos, existem muitas condições. Qualquer um pode ser Deus? Claro que não, só existe um Deus todo-poderoso. E esse único e verdadeiro Deus é o único ser que se encaixa dentro de todos os aspectos, né, de todas as formas, de tudo o que é preciso para que a palavra, a ideia, Deus se encaixe nesse ser. É claro, né? Nós vamos pensar, tá bom, Silvão, então, que parâmetro? Eu sou o parâmetro, a minha ideia, né, de Deus é o parâmetro para encaixar Deus nesse sentido? Não, que não é a questão da nossa ideia de Deus, né? Não é essa ideia, nossa ideia de Deus, mas é o que Deus fala de si mesmo. Existe uma questão em Deus muito importante, quanto mais eu tenho visto sobre os atributos de Deus, eu tenho visto bastante coisa sobre isso, né? Porque, irmãos, ministrando a aula, a gente já conhecia alguma coisa, né? Eu já tinha visto em outras aulas, eu já tinha até ministrado aulas sobre atributos de Deus, mas dessa vez o Senhor ele tem me pegado nessa questão muito, muito impressionantemente. Eu tenho visto maravilhas assim dentro desse conceito sobre os atributos e conhecer o próprio Deus. Então, é impossível nós conhecermos Deus na sua plenitude. É algo impossível. Nós podemos entender algumas coisas que está revelada, nós podemos ter alguma ideia sobre algumas coisas, mas a nossa mente não é capaz de mensurar qualquer atributo de Deus. Então, quando se fala santidade, justiça, bondade, quando se fala de qualquer atributo, é impossível nós mensurarmos, né, ter uma ideia da grandeza. Mas a palavra de Deus, ela traz ali, né, o próprio Deus traz essas ideias para que a gente tenha pelo menos uma revelação de parte, né, de algo que a gente possa entender. Quando se fala desta bondade, então atribui. Se fala assim, Deus é bom, Deus é o único bom, Deus é o único bom. Significa que este Deus é o único ser, né? É o único aspecto, é o único ser que pode se encaixar em todas as condições que se possa entender como sendo Deus. Ele é único, é perfeito, é longânimo, é maravilhoso. Então, assim, tudo é perfeito, tudo se encaixa de uma maneira que todas as coisas ligadas tornam um ser Deus. Então, quando fala assim, né? Deus é bom, significa que ele é o único ser que existe que tem todas essas características, que tem todas essas atribuições, que tem tudo isso que se comunica, né? Que comunica a palavra Deus, o ser Deus, a existência Deus, que é eterna e tremenda. Né? Então, quando se fala bondade de Deus, só Deus pode ser bom. Enxergamos apenas um reflexo obscuro com um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje, conheço em parte, então conhecerei perfeitamente da mesma maneira como plenamente sou conhecido. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Irmão Fábio, meu querido, é exatamente isso aí. Hoje nós podemos ver algo ofuscado, né? Algo que não está perfeitamente claro para nós, é impossível. Né? Quanto mais a gente mergulha, e assim, quando falando de atributo, irmão, estamos falando de alguns atributos aqui, mas existem milhões, existem vários atributos. Nós falamos daqueles que são mais conhecidos, daqueles que talvez nos ajude a ter uma visão melhor sobre Deus, ou entender um pouco melhor, né, a grandeza do Senhor, mas existem muitos atributos. E para dizer, para encaixar nessa palavra bom, né, nós falamos que outro ser poderia encaixar nisso, né, quando se fala em relação a Deus, mas nenhum ser
Apenas Deus é bom. Apenas Deus se encaixa em todos esses aspectos necessários, digamos assim, para que essa palavra, essa ideia, essa realidade de Deus seja real, né? Então, é isso, né? Então, a bondade, ela já entra nesse princípio, né? Quem mais pode ser bom nesse sentido? Apenas Deus. A bondade é um atributo comunicável? É um atributo comunicável, porque a bondade, o homem também pode ser bom, né? Pode ser bom dentro da bondade de benevolência e até de uma certa completude, mas em outro sentido. Nada comparável a Deus. Amém, queridos? Deu para entender? Isso aí é o nosso pontapé inicial da bondade. Então, é preciso que seja entendido. Ele é bom na acepção metafísica, essa palavra, metafísico, metafísica. Quando se usa essa palavra, parece que vai estar fazendo um negócio assim, super inteligente. Mas não tem nada demais, vamos explicar. Ele é bom na acepção metafísica da palavra. É perfeição absoluta e felicidade perfeita em si mesmo. Então, nesse sentido, quando se fala em metafísica é uma palavra que significa o seguinte: meta, do grego, né? Sobre ou além. Quando se fala meta, se fala além. E física, fala do físio, fala do que é natural, fala do que é criado. Então, quando se fala metafísica, se diz além da física, além do natural. Ou seja, nós podemos encaixar metafísica como sendo algo sobrenatural. Então, quando fala assim, ele é bom na acepção metafísica, ou seja, ele é bom na acepção fora do natural, do sobrenatural. Ele é perfeito em todos os aspectos e tem as suas atribuições perfeitas em todos os aspectos, né? Ele é absolutamente perfeito em si mesmo. Então, tudo o Senhor tem para que nós entendamos que ele é bom, perfeito. Ele é o próprio Deus com tudo o que é necessário. Tudo que nós conhecemos, isso é muito, mas muito pouquinho mesmo, e com certeza tudo que nós ainda não conhecemos, mas como muito bem colocou aqui o nosso irmão Fábio no chat, ainda conheceremos. Olha aí que maravilha, hein? Glória a Deus, vamos ver já a hora desse dia. Aqui, irmãos, olha o texto. É nesse sentido que Jesus disse ao homem de posição, né? O homem lá, que estava lá conversando com Jesus, no caso do jovem rico. Jesus disse, ninguém é bom senão um só que é Deus, olha aí. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Então você vê, né? Aí você diz, eu sempre li esse texto dizendo, meu Deus, por que será que Jesus Cristo disse ao homem? Jesus Cristo era um homem, ok? Filho de Deus, perfeito, perfeito. Se ele estava dizendo que não era bom, então, meu Deus do céu, né? Coitado de nós, então não tem a menor chance. A grande questão é o seguinte, irmãos. Aquele homem, o Senhor estava dizendo, ele chamou Jesus de bom mestre, não é isso? Bom mestre. Então Jesus disse, olha, se você está me vendo como um homem, apenas um mestre, apenas um homem mestre, né? Apenas um homem sábio, então eu não sou bom, né? Nesta sua visão. Bom é apenas aquele que tem todos os aspectos, características de bondade, ou seja, de completude, que é essência, e tem tudo que é necessário para ser Deus. Então, o que ele estava fazendo ali não era na essência real do próprio Cristo. Jesus está falando assim, se você me vê, está me vendo neste momento como bom mestre apenas, um homem mestre, então não é esse aspecto, né, que eu posso ser chamado de bom, não nesse aspecto. Então ele diz, bom é Deus. Por quê? Deus tem todo esse aparato, toda essa característica, todo aquilo que é necessário para se encaixar na ideia. Então, sim, esta bondade, o homem comum jamais poderia ter. Nós podemos entrar na questão de outras coisas da bondade de Deus. Vai entrar benevolência, amor, vai entrar até misericórdia. Tudo isso entra dentro da bondade, né? E tudo isso nós podemos herdar. Mas todas essas características nós não podemos herdar. Amém? Então é nesse sentido. Aí, quando eu entendi esse texto, eu falei, tá, então é por isso que Jesus disse isso. Eu espero que tenha ficado claro aí para vocês também, meus irmãos. Qualquer dúvida, põe no chat, hein? Estamos aqui, irmãos, estamos aqui. Deus é bom em si mesmo.
é também bom para as suas criaturas. E, portanto, pode ser chamado, olha aí, outra palavra, isso aqui é latim, né? Mas isso aqui eu coloquei só para você, para a gente separar a ideia, tá bom? Pode ser chamado de fons homonium bonorum. Ele é a fonte de todo o bem, e assim é apresentado de várias maneiras na Bíblia toda. O poeta canta: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Todas as boas coisas que as criaturas fluem no presente e esperam no futuro, fluem para elas deste manancial inexaurível. Então é assim, irmão, nessa palavra, né? Ele é a fonte de todo o bem, né? Ou é a fonte de toda a bondade, toda a criação. Depois nós vamos ver no próximo slide isso aí, tá bom? Mas eu tenho que adiantar para poder explicar isso aqui. Toda a criação, ela foi criada aos olhos de Deus, por Deus. E quando você vai ver em Gênesis, né? Quando você vai ver em Gênesis, lá na criação, lá em Gênesis capítulo 1, eu vou ler aqui só não sei o que, vamos lá. Gênesis capítulo 1, ele sempre vai dizer assim, ó, por exemplo, e disse Deus, haja luz e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, né? E Deus fez separação entre a luz e as trevas. Tudo que Deus falava, haja expansão no meio das águas, ou produz a terra, os animais, ou tudo que ele falava, no final dos textos, ele dizia, e viu Deus que era bom. Viu Deus que era bom. Como assim, irmãos? Ele está dizendo, por acaso, que a terra que ele separou é bondosa. Você entende agora a diferença? Quero que você veja a diferença agora da palavra bondade e da palavra benevolência. Então o Senhor dizia, ele separou a luz das trevas. E ele disse, isso é bom. Bom em que sentido? De bondade? É bom de ser... Em que sentido da palavra? Ah, o Senhor criou os animais, isso é bom. Significava o quê? Que os animais são bondosos ou são benevolentes? Não. O Senhor dizia a cada coisa que ele criava que aquilo que ele criou está perfeito, tem todos os aspectos necessários para que aquela coisa exista com sua plenitude e exista dentro do seu propósito. Então, quando o Senhor falou, criou a luz e disse, isso é bom, significa que a luz estava criada, ela era perfeita, ela tinha todos os aspectos que era necessário para que fosse e entrasse na ideia de luz, né? Então, isto é uma luz. Por quê? Porque tem todas as características necessárias para que seja luz. E essa luz, ela estava perfeita, criada perfeita, de um jeito perfeito, e ela cumpria o seu propósito. Portanto, era boa. Amém, irmãos? Olha que coisa incrível. Então, assim, a mesma coisa, a terra, ele separou as águas e criou os animais e colocou as aves do céu. E as plantas começaram a submergir da terra, e o Senhor toda vez dizia, e isso era bom. Então, assim, a terra estava na sua condição perfeita, todos os seus aspectos, para que a terra tinha o seu propósito, né? E a mesma coisa o ar, a mesma coisa os animais, a mesma coisa tudo. Deus era perfeito em tudo que foi criado. Então, essa palavra bom entrava no sentido de que aquilo estava perfeitamente pronto. Todos os aspectos estavam pronto, né? A água cumpria seu propósito, os animais cumpriam seu propósito, o vento cumpriu seu propósito, a noite cumpriu seu propósito, a luz cumpriu seu propósito, estava correndo perfeito. Por isso estava tudo bom, estava tudo no seu lugar maravilhoso. Então, dentro desse aspecto, nós também podemos entender a bondade de Deus, nesse sentido, e olhando por esses olhos, né? Deus é bom no sentido de todo ser Deus tem tudo que é preciso e tudo que tem que ser para que nós reconhecemos, não nós reconheçamos, né? Mas para que realmente encaixe nessa ideia e que nós entendemos o que é Deus. Deus é imenso, Deus é perfeito, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é santo, Deus é maravilhoso, Deus é amor, Deus é bondade. Amém? E mais milhões de outras atribuições aí que o Senhor tem que nós não conhecemos e poderíamos conhecer, né? Então, que o salmista fala assim, pois em ti está o manancial da vida, na tua luz nós vemos a luz. Ou seja, quando fala que Deus é a fonte de todo bem, significa que tudo que é perfeito,
tudo que é necessário, tudo que faz parte do propósito de toda a criação, só pode vir do Senhor. Nada mais pode fazer com que uma criação ou algo que exista possa existir na sua plenitude, no sentido de que Deus é o propósito de toda a existência. Né? Então, assim, toda a nossa fonte de bem, toda a nossa fonte de existência, de porquê está em Deus. Ele é a fonte, é um manancial da vida. Então, só existimos por causa de Deus. E assim, ele é bom para toda criatura. Por quê? Porque ele é o propósito de toda criatura e ele é benevolente para a sua criação. Né? Nós vamos lá para a próxima tela aqui, ó. Deus é também summum bonum, né? Que também é outra palavra em latim. Eu disse que é só para separar as ideias, né? Ou seja, sumo bem para todas as suas criaturas. Embora em diferentes graus e na medida em que correspondem ao propósito da sua existência, na presente conexão, naturalmente damos ênfase à bondade ética de Deus e seus diferentes aspectos, como determinados pela natureza dos seus objetivos. Então, o que quer dizer? Sumo bem para todas as suas criaturas. É assim, né? O Senhor, ele é bom e perfeito. Tudo o que Deus faz, ele faz bom. Ele faz bom em que sentido? Perfeito. Ele faz operacional. Todas as coisas funcionam perfeitamente. As coisas que foram criadas para o que foram criadas. Tudo que foi criado tem um propósito. E todo esse propósito está contido naquilo que ele criou. Então, assim, por que ele criou as aves? Para voar. Então, para serem coloridas. Então, Deus ele colocou todos os aspectos necessários em uma ave para que ela cumpra o seu propósito dentro de toda a criação. Então, assim, as aves existem, elas voam. O Senhor fez com que as aves voassem e levassem aí as sementes e fizessem tudo aquilo que for necessário para a sua criação. Então, quando fala que Deus criou os animais e eles eram bons, significa que eles estavam completos dentro do seu propósito. E o Senhor fala que ele é a fonte do todo bem, significa que ele mesmo é o motivo da existência de todo ser, de tudo que foi criado. E quando se fala, né, que ele é o sumo bono, né, sumo bem para todas as suas criaturas, significa que ele dá tudo aquilo que a criatura precisa. Irmãos, existem, se você for criar, né, for ver, mesmo dentro da natureza, os animais e seus aspectos. Esse dia eu estava vendo, são curiosidades. Eu sei que vocês já também conhecem algumas curiosidades, né? E assim, né? Esse dia eu estava vendo sobre o pica-pau, por exemplo. Pica-pau é aquele animalzinho, né? Aquele passarinho que faz buraco na madeira, né? É um passarinho que fica lá batendo na madeira. E ali você fica pensando, cara, será que aquilo não machuca, né? Não tem uma coisa ali, sei lá, fica batendo um bico na árvore, e às vezes é um negócio duro, irmão, ali, e o bichinho fica batendo ali, faz buraco mesmo, faz aquele negócio lá, e você olha aquele bicho lá, meu Deus, será que não machuca ele, fica batendo um bico daquele jeito? Será que qualquer outra ave, qualquer outro passarinho que também tem um bico, poderia ficar lá batendo na árvore daquela maneira? Irmãos, não. A questão é isso, é interessante, né? O Senhor criou um mecanismo, né, entre ali o bico dele e a sua parte interna, que ele não sente o impacto da bicada. Então, o Senhor, ele criou aquele animal para aquele propósito e deu a ele tudo o que era necessário para que ele cumpra esse propósito perfeito, né? O homem, por exemplo, imagina um homem sem pálpebras. Olha só que coisa, olha só, aqui, ó, é uma coisa simples, irmão, mas imagina você sem pálpebras, o vento ia entrar toda hora, você não ia conseguir proteger os seus olhos, entendeu? Qualquer bichinho ia entrar, pelo amor de Deus, você não teria mais olhos. Então você entende? Eu estou dando exemplos aqui bem ridículos, né? Para você entender que cada coisinha que existe foi criado da sua forma, na sua perfeição, para o seu propósito. Ela tem exatamente tudo nos mínimos detalhes para que ela precisa para cumprir o seu propósito. O pernilongo não é bom. O pernilongo nós queremos matar, né, irmão? Não dá. Você olha para ele e já quer, pelo amor de Deus. Agora, quando se fala em benevolência, eu vou dizer para você, né? Deus é benevolente, né? Ele é bom até para o pernilongo. Por quê? Ele tem. Você já viu aquela coisinha? Como é que aquilo lá enfia na pele do homem, mano? É um negocinho tão estranho. Parece que, cara, é tão facinho de quebrar. Um bichinho tão, né? Passa espreme aqui. Mas até o pernilongo, ele tem o seu propósito. E tudo que tem nele
e serve para cumprir o propósito. Então ele vem com aquela coisinha fininha, mas consegue enfiar na sua pele ali e arrancar o seu sangue. Não é não? Olha lá, vamos lá. Quem é aqui, ó? Fabião. Tio, falando em curiosidade, essa luz que Deus fala antes dos luminares, ela está falando de Jesus? Ô, glória! Vamos lá. Viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas. Declarou Deus, haja luminares no firmamento do céu, a fim de separar o dia da noite e sirvam eles de sinais para definir as estações, dias e anos. Deus fez os dois grandes luzeiros, e o maior para governar o dia e o menor para regular o andamento da noite, e formou também as estrelas. Então, meu querido, exatamente, né? Que luz maravilhosa essa aí. Mas olha só, o Senhor Jesus, ele é Deus. Ele existe antes da luz. Ele existe antes de tudo. Amém? Não, quando essa luz aqui é uma luz mesmo, né? Que o Senhor criou ali. Essa luz é essa claridade que nós conhecemos, né? Você vê que primeiro Deus criou a luz, não foi primeiro o sol. Então a gente acredita, quando sai o sol vem a luz, será? Primeiro Deus separou as trevas da noite. O sol vem no quarto dia, né? Então que luz é essa? Essa luz que Deus criou. Mas não é Jesus, por quê? Jesus, ele é Deus, ele está acima da criação, ele está fora da criação, ele é santo no sentido do Deus separado, né? Então, Jesus, ele está na criação, ele é a palavra. Então, quando o Senhor disse, haja luz, a palavra, a ordem era Jesus, né? Então, ele já existia muito antes, ele existe desde o começo. A luz passou a existir quando o Senhor disse a palavra, mas Jesus já existia, já era Deus antes, né? É um Deus trino. Então, o Senhor sempre existiu muito antes, tá bom? Antes de qualquer coisa ser criado, nosso Senhor Jesus já era. Amém, querido? Fica aí esse lance. Mas é interessante, né? Tudo. Então, assim, nós vamos pensar nesse propósito, nessa questão, e entender a bondade de Deus. Tenta entender agora essa palavra, bondade, no aspecto de ter tudo o que é preciso, de maneira perfeita. Primeiro, Deus, na ideia de Deus, na essência de Deus, o Criador, o Senhor, o Todo-Poderoso, né, que está acima de tudo. Então, tudo que é preciso para ser Deus, digamos assim, o Senhor tem todos os atributos, por isso ele é o único bom nesse sentido. Só ele é bom. Só ele é bom, porque só ele tem todos os atributos de Deus. Aí, no caso, nessa bondade, né, que Deus manifesta, então, tudo que ele faz da mesma forma. Ele cria tudo com propósito, e por isso, tudo o que ele cria com propósito, ele dá tudo o que é necessário para que esta criatura, tudo que ele criou, também seja boa, para que ela seja completa, e ela tenha todo o necessário para cumprir o propósito de Deus, cumprir o propósito da sua criação. E tudo, até o pernilongo, tem um propósito eterno. Amém? Ficou entendido isso aqui, irmãos? É importante demais nós entendermos esses aspectos do nosso Deus. Vamos lá! Bondade de Deus para com suas criaturas. Parece que eu já estava falando isso até agora, né? Ele pode ser definida como a perfeição de Deus, que o leva a tratar benévola e generosamente todas as suas criaturas. O salmista a exalta com as bem conhecidas palavras: o Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhe darás o alimento. Abres a tua mão e satisfazes de benevolência a todo o ser vivente. Agora você entende que agora está aparecendo a palavra benevolência. Eu não sei se na sua Bíblia aí, a sua tradução, coloca essa palavra benevolência ou bondade, né? Mas aqui está no sentido de benevolência. Então, olha só que interessante, né? A primeira questão está no sentido existencial, de bom, no sentido de ter todas as características necessárias. Aqui não. Aqui o salmista exalta a forma como Deus trata a sua criatura. Então, a diferença da palavra bondade para a palavra benevolência, nesse sentido, está aqui, né? O Senhor fala, ele trata as suas criaturas com bondade. Isso é benevolência. Ele dá às criaturas aquilo que é preciso. Ele ama as criaturas, ele trata com bondade, ele trata com benevolência. Ele dá o alimento no tempo certo, ele faz com que a criatura seja plena e feliz, ele age com bondade, né?
dentro dessa questão da benevolência. Então, tudo que Deus faz, ele faz bom. O que Deus faz, ele faz bom, né? Perfeito, e ele é benevolente. Ele não permite, se estiver tudo dentro do seu propósito, ele não permite que nenhuma criatura passe, por exemplo, necessidades, né? A terra produz alimento, as árvores produzem alimento, produzem sombra, a terra produz o vento e produzem a própria água está aqui presente. Então você vê assim, Deus ele dá tudo o que é necessário na questão da benevolência para que a sua criação viva plenamente com tudo o que é necessário, né? Assim, nós agora, irmãos, dentro desse sentido, é muito interessante, né? Como é que o mundo está hoje. Se Deus, é como o Senhor disse em Mateus, no capítulo 6, não é verdade? Se Deus cuida dos passarinhos, se Deus ele cuida de uma planta que hoje está ali, radiante, e amanhã é lançada no fogo, quanto mais cuidará de vocês, homens de pequena fé, né? Então, assim, você vê como o mundo de hoje ele mudou esse conceito, né? Nós achamos que nós que temos que correr atrás das coisas, e se eu não tiver dinheiro, eu não tenho que comer, e coisa e tal. Só que Deus, na sua perfeita criação, tudo que ele fez que é bom, tudo que ele fez é perfeito. Então, tudo que nós precisamos já está aqui na terra. Hoje o mundo fez uma embaralhada na nossa cabeça, o pecado fez uma embaralhada, nós saímos um pouco, né? Pouco não, bastante, daí desse conceito de bondade, esse conceito da própria essência original, e aí começamos a entrar em conceitos errados de pecado, e toda isso aí bagunçou, irmãos, bagunçou tudo aquilo que Deus fez perfeito, né? Então todas as criaturas de Deus têm tudo o que é necessário quando se fala dentro dessa benevolência, né? Então entenda, a bondade é todos os aspectos necessários para uma criação de Deus ter tudo o que precisa para o seu propósito. Benevolência, o Senhor, ele provê todas as coisas na terra, no próprio lugar, no habitat, tudo aquilo que é necessário para a sobrevivência emocional, espiritual, quando se trata do homem, né? E física, tudo está pronto, tudo está perfeito. Deus é bom em todos os sentidos da palavra. Amém? Os animais têm tudo, os homens têm tudo, e todos aqueles que estão dentro do propósito de Deus também têm tudo o que precisam para a sua plenitude. Amém? O que aconteceu, irmãos? Aconteceu que nós saímos dessa perfeição, entramos no pecado e começamos a ter os nossos próprios conceitos dentro dessa carnalidade, dentro do pecado. Aí, ao invés de dar o benefício, né, usufruir dos benefícios de Deus na própria natureza, que nós fazemos? Nós acabamos com a natureza, destruímos tudo, né? E aí nós destruímos a natureza, destruímos o ar e dizemos: nossa, o ar está ruim, nossa, a comida não tem mais comida em tal lugar, nossa, olha aí, isso não é culpa de Deus, isso é culpa do homem, né? Porque Deus não fez assim. Ele é bom, ele colocou tudo o que é necessário, mas o pecado entrou e desvirtuou todas essas coisas aí. Amém? Esse benévolo interesse de Deus é revelado em seu cuidado pelo bem-estar da criatura correspondente à natureza e às circunstâncias de cada criatura. Eu não sei se é no próximo slide que eu vou falar sobre isso. Exatamente, é no próximo. Eu já vou passar agora mesmo. Percepção da benevolência. Percepção da benevolência, que é um aspecto da bondade. Então, não se pode confundir bondade com benevolência. Nós já entendemos que bondade é todos os aspectos necessários para que uma criatura ou um ser seja completo. No caso de Deus, ele é o único bom no sentido de Deus, de ter tudo o que é necessário para ser Deus. A percepção da benevolência, que é um aspecto da vontade de Deus, né, da bondade de Deus, ela varia naturalmente em grau. Como assim? A percepção, né? Quando nós sabemos e entendemos e recebemos, é o grau, a medida que nós recebemos a bondade, né? Que nós entendemos a bondade. Uma das coisas que hoje a igreja está passando por grandes dificuldades, né? No sentido espiritual, no sentido de, né? Eu falo na igreja em geral, tá, irmãos? Na igreja em geral. Nós vemos isso. A igreja, em geral,
não tem ideia de quem é Deus, não tem ideia da bondade de Deus, não tem ideia da santidade de Deus, não tem ideia daquilo que Deus realmente é e daquilo que Deus realmente quer. Sabe por quê, irmãos? Porque os olhos desse povo, de muitas pessoas hoje dentro da igreja, estão voltados para ela mesma. Então, quando vão ao culto, elas vão para receber alguma coisa que elas querem e sempre está relacionado ao mundo e não ao espírito, porque ela mudou a sua perspectiva, né? O mundo tomou sua mente de uma maneira que ela entende o mundo como uma realidade e o céu como uma coisa que vem depois. Não, agora eu estou no mundo, eu quero tudo que eu preciso. O céu é só depois que eu morrer. Não é assim? Só que não é assim que funciona, né? O Senhor, ele já se comunica agora, ele já se revela agora. Nós já podemos entrar neste lugar, neste ambiente, nós podemos conhecer a Deus. E quanto mais nós o conhecemos, mais nós recebemos dessa benevolência, dessa bondade, mais nós entendemos o que é a justiça, o que é a santidade, muito mais a nossa expressão é verdadeira, muito mais a leitura da palavra, ela se torna uma coisa mais profunda, uma coisa que alimenta muito mais o espírito, né? Por causa da percepção. Nós saímos da percepção, da visão do mundo e entramos em uma percepção espiritual. Então, o que esse texto está falando? A percepção da benevolência de Deus varia naturalmente em grau de acordo com a capacidade que as suas criaturas têm de recebê-la. E embora não se restrinja aos crentes, somente estes manifestam a apropriada apreciação das bênçãos que dela provém. O desejo de usá-los no serviço do seu Deus e assim desfrutam em medida mais rica e mais completa. Então, assim, né? Na verdade, todo ser, ele recebe a bondade de Deus. Vamos dizer, né? Vamos comparar um homem consciente, né? Um homem que é consciente, com um animal inconsciente, né? Quem vai perceber mais essa bondade e essa benevolência? O homem que tem entendimento e consciência das coisas de Deus vai perceber mais, né? Do que um animal que recebe. Ele recebe o alimento, ele recebe o cuidado, ele recebe o amor de Deus e a benevolência de Deus também. Todo ser criado, ele tem tudo que é preciso para sobreviver, para viver bem nessa terra, e o Senhor, ele é pleno em todas as coisas que dá para esse animal. Então, cada característica desse animal é perfeita para o seu propósito. Então, Deus é benevolente para ele dá o que é preciso para esse animal, né? Só que o animal não entende, é um ser irracional, ele está ali vivendo, né? Ele está ali vivendo, ele sabe que esse animal, ele precisa de velocidade, ele tem a velocidade que ele precisa. Esse animal, para viver o seu propósito, ele precisa voar, então ele tem todas as características do animal que voa, ele precisa respirar embaixo d'água, então ele tem todas as características que é preciso, ele tem um alimento em todo lugar que ele está, então assim, ele recebe a benevolência de Deus e o cuidado de Deus em todo sentido, porém ele não entende. Agora, um homem, ele consegue entender melhor quando é bom, e um homem que está na presença de Deus, né, está na presença de Deus, então, este homem, ele entende quem é Deus, que Deus é bom e perfeito e maravilhoso, e que tudo que ele recebe vem das mãos de Deus, tudo que ele tem vem das mãos de Deus, que Deus é benévolo para ele, né? Ele entende esse propósito, então ele vai desfrutar muito mais da bondade, ele vai desfrutar muito mais da presença de Deus, ele vai desfrutar muito mais da própria essência, da sua própria essência, porque ele entende a posição que ele está e ele entende de onde está vindo todas as coisas que ele tem. Então, seu coração vai se encher de gratidão, ele vai usar os seus propósitos para as coisas de Deus. Então, você entende que o nível de consciência, quando nós entendemos essa questão da consciência, irmãos, é muito importante. Por isso nós estamos aqui estudando atributos, não é? Atributos de Deus, para que nós tenhamos um pouco mais de consciência de quem é Deus, a grandeza de Deus, a santidade de Deus, e assim nós possamos verdadeiramente servi-lo como ele precisa, né? Ele deseja ser servido com toda a nossa devoção, né? Há uma falsa ideia de bondade com empatia. Pessoas enxergam bondade na outra por gostar dela e não pelo que ela é. Olha aí, Fabião, você é o cara, rapaz, é uma coisa. Exatamente. Você entende que é diferente, né? Aqui a ideia de bondade com empatia, ó, pessoas enxergam bondade
por gostar delas, do jeito delas, né? Elas se encaixam na forma como pensa, uma pensa igual a mim, né? Então, é isso, né? Mas não é. A bondade, né? No caso, a bondade na essência, ela possuir tudo aquilo que é pleno e completo. É impressionante, se nós entendêssemos tudo isso realmente, né? Que todo homem tem essa bondade, essa característica de realmente ter todos os aspectos necessários, né? Que é um atributo, né? Que o Senhor, ele propaga para os homens. Seria muito mais fácil nós entendermos a ideia de Deus sobre o amor, de amar a todo homem, né? Então nós íamos ver dentro do homem a própria imagem e semelhança de Deus, a perfeição da criação. Nós íamos olhar para o homem e entender como Deus é maravilhoso e como o homem tem tudo necessário para cumprir o propósito de Deus nessa terra. O homem, por exemplo, vamos colocar o homem nesse sentido. Deus criou o homem para quê? Para dominar a terra, né? Deus criou o homem para... Deus criou o homem para amar o homem. Deus criou o homem para amar o homem e amar as coisas que ele criou, com certeza. Só que Deus, ele criou o propósito. Então, qual é o propósito do homem? O homem, ele é um ser espiritual em um corpo de terra, né? Com o objetivo de conectar. Então, o homem, ele conecta a terra ao céu como sacerdote, porque é o único ser que tem o espírito. E ele conecta o céu à terra e faz cumprir a vontade de Deus nessa terra, porque é o único ser capaz de ouvir a Deus e receber a mensagem de Deus e trazer para o mundo, né? Então, assim, o homem tem tudo necessário, o homem tem a carne, no caso assim, né? O corpo de terra para viver na terra, e tem o espírito, que é o ser espiritual que se conecta a Deus para fazer essa conexão. Então, você vê que Deus, ele criou o homem nesse propósito e ele fez tudo o que é necessário, né? Aí, é a mesma coisa sempre, irmãos. Se tudo andasse hoje conforme Deus criou, se tudo andasse, se nós entendêssemos todas as coisas e andássemos desde o propósito de Deus, meus queridos, a vida de todos, tanto do homem como da criação, como do homem em relação a outro homem, como a sua vida em relação a todo o sentido da palavra, tudo seria perfeito, né? Por quê? Porque tudo que Deus criou era bom. E é bom. Nós distorcemos muita coisa, o pecado distorceu muita coisa, mas o que Deus criou é bom e perfeito e tem tudo o que é necessário. Amém? Manifestação da bondade de Deus, vamos falar um pouco de amor. Rapaz do céu, isso aqui será? É uma doideira, irmãos, copinho d'água. Eu tenho mais 15 minutos. Ai, Jesus, irmão. Começar a ministrar a aula de 2 horas. Uhul! E aí, sem cara, irmão? Aguardando solamente a restauração de todas as coisas. Meu irmão, pastor Felipe, meu querido, olha, outra coisa que é interessante, né? Que quando nós verdadeiramente compreendemos toda essa questão, o problema é que nós estamos muito envolvidos com o mundo, né? A carnalidade e toda essa ilusão à nossa volta, e nós entendemos, é muito difícil nós encararmos o perfeito, o espiritual como realidade. O que nós fazemos? Nós adaptamos, né? Nós adaptamos. Então, nós estamos vivendo aqui no mundo, nós só enxergamos o mundo. O que é bênção? Bênção é quando eu recebo alguma coisa e tem um bem aqui comigo. Bênção. Deus me deu um carro. Isso é uma bênção? Tá, querido, é uma bênção, sim. Claro que é, mas no sentido de a visão, sabe como é que é? Nós tirarmos um pouco a visão das coisas da terra e começarmos a olhar as coisas reais, as coisas verdadeiras. Quando nós começarmos a entender sobre esta perfeição de toda a criação, a perfeição do homem, a perfeição de Deus, as coisas como Deus criou, aí nós vamos esperar com muita ansiedade mesmo, né? É a manifestação e a restauração das coisas eternas. E é exatamente isso que vai acontecer quando Deus voltar, Jesus voltar e governar essa terra. O Senhor vai colocar de novo, lembra da justiça? Vai ajustar, ou seja, tudo aquilo que está fora do justo, fora ali do parâmetro, do corretinho, daquilo que Deus preparou e planejou, o Senhor vai trazer justiça e vai encaixar tudo de novo dentro da sua bondade e dentro da sua vontade. E tudo vai girar, né? Vai andar conforme Ele criou. Deus criou tudo bom e perfeito e assim será. Amém? A
e principalmente o homem. Sabe, irmãos, tudo isso que nós lutamos hoje aí, a carnalidade, a vaidade, né? Toda essa o orgulho, a ganância. Alguns falam assim, não, eu não tenho isso não, né? Eu não sou ganancioso, irmão. Todo mundo é um pouquinho ganancioso. É que o mundo faz isso com a gente. Amém? Essa questão de imoralidade e tudo isso, eu penso quando desprendemos as coisas da terra. Ô, glória! Eita, garoto! Deixa Deus usar, irmão. Deixa Deus te usar aí. Exatamente. Então, assim, sabe, toda essa questão da terra que nós temos, da terra não, né? Do mundo que nós temos, tudo isso aí vai deixar de existir em um piscar de olhos quando o Senhor vier e transformar este corpo de corruptível para incorruptível. Aí nós vamos ter os olhos abertos e nós vamos ver como tudo é bom. Realmente nós vamos entender a bondade, nós vamos ver a perfeição das coisas, nós vamos ver como todas as coisas elas foram criadas de forma perfeita. Nós vamos perder essa percepção que nós temos mundana das coisas. E nós, às vezes, julgamos as coisas de Deus, né, por esta percepção mundana e errada que nós fomos adquirindo ao longo da vida. Né? Mas bênção é quando nós desprendermos as coisas dessa terra, né, no caso deste mundo, e começarmos a olhar e realmente desfrutar, deslumbrar a bondade, ou seja, as coisas funcionando da maneira perfeitamente como Deus fez. Isso vai ser, irmãos, maravilhoso. E em breve, viu? Em breve nós vamos estudar a escatologia, e vocês vão ver que nós estamos muito perto disso aí. Amém? Bom, manifestação da bondade de Deus. Vamos lá. Deus se manifesta, no caso, essa bondade, poderia colocar até benevolência, né? O amor de Deus. Quando se fala assim, é isso que eu falo, né? Nós vamos falar de amor de Deus. A Bíblia fala que Deus é amor, né? Deus é amor. Ele não tem amor, ele é. Ele é a expressão do amor. Então, gente, é muito difícil, é uma posição difícil mensurar, né? A grandeza, o amor, a bondade, a santidade. Deus é algo extraordinário demais para a gente entender. Então, nós vamos aqui trazendo nessas visões, mas, querido, há muito para garimpar, há muito para extrair. Quando a bondade de Deus é exercida para com sua criatura racionais, assume um caráter mais elevado de amor. Agora, vamos lá. Seu amor pode ser definido como a perfeição de Deus, pela qual ele é movido eternamente. A sua própria comunicação. Agora, irmão, segura na cadeira aí. Hein? Desde que Deus é absolutamente bom em si mesmo, seu amor não pode achar completa satisfação em nenhum objeto, falta de perfeição absoluta. Nós já vamos ver alguns versículos logo em seguida. Irmãos, agora vamos lá. Você prestou atenção no que está escrito aqui? Dentro desse conceito, ó, seu amor pode ser definido como a perfeição de Deus pela qual ele é movido eternamente a sua própria comunicação. Desde que Deus é absolutamente bom em si mesmo, seu amor não pode achar completa satisfação em nenhum objeto falta de perfeição absoluta. Então, o que isso quer dizer necessariamente? Deus não pode amar, não é amar, né? Mas expressar completamente o seu amor em um objeto falta de perfeição. Quando nós falamos assim, irmãos, na outra sequência, nós dizemos o seguinte: à medida, né, que nós temos consciência da bondade e do amor de Deus, nessa medida nós a recebemos. Nessa medida nós a recebemos. Então, nós a recebemos segundo aquilo que mais nós entendemos, mais nós desenvolvemos como revelação de Deus. Então, quanto mais revelação eu tenho do próprio Deus, do seu amor e da sua bondade, mais eu recebo, mais eu compreendo, mais eu contemplo esse amor e essa bondade de Deus. No caso, né, o Senhor ele manifesta o seu amor. Só que o seu amor, para nós, ele é impossível de ser completamente entendido. Por quê? Porque é algo extremamente enorme, é algo que não dá para a gente mensurar. Então, o que ele faz? Ele comunica o seu amor por nós, né, se comunicando a si mesmo. Então, assim, Deus ele manifesta o seu amor por nós, amando a si mesmo, para que nós possamos receber a bondade e o amor com o máximo
de perfeição com o máximo de grandeza. Então, ele ama tanto, querido, ele ama tanto que ele quer trazer completamente, ele quer doar todo o amor de maneira completa para a humanidade, para tudo aquilo que existe, e ele faz isso fazendo como, querido? Comunicando esse amor a si mesmo. Então, ele vai amar a si mesmo através do homem e através de tudo aquilo que ele manifestou. Então, assim, vamos pensar, né? Quando o homem caiu no pecado, Deus, ele não quis saber, ele já tinha um plano de redenção. Ele amou tanto esse homem que ele foi até o último das consequências possíveis. Nós não conseguimos mensurar o tamanho da grandeza de Deus, nós não conseguimos entender o quão maravilhoso, né? Nós falamos aqui no começo, Jesus Cristo já estava no início, ele é Deus, sempre foi Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e ele é Deus, ponto final. Querido, é impossível nós entendermos e mensurarmos o tamanho do poder, da grandeza e do amor desprendido por Deus, ao fazer esse Deus. E quando eu falo esse Deus, irmãos, eu falo de Jesus Cristo na mesma bondade, é um Deus só. Então, quando nós falamos de santidade, Jesus é santo, Deus é santo, está separado, é perfeito, é tremendo e poderoso. Ele está muito além de qualquer criação, ele não tem como mensurar dentro da sua criação ou comparar com qualquer criação. Jesus é Deus e ele está separado da criação, assim também como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quando nós falamos da justiça, Jesus é justo e perfeitamente justo, ele é Deus. Jesus é bom porque ele é Deus, ele tem todas as características necessárias para se encaixar dentro dessa ideia de Deus e de todos os atributos. O Senhor Jesus, hoje, na condição que ele está sentado direito de Deus Pai, ele tem todos os atributos, porque ele é Deus perfeito, amém? E perfeito em tudo. Nós não poderíamos imaginar o tamanho deste poder desprendido, deste Deus poderoso, santo, separado, vem em carne nesta terra e nascer como um bebê, meus irmãos. Isso é inacreditável. Isso é estrondoso demais. Como que Deus poderia desprender um amor tão perfeito, tão grande dentro desse sentido? O Senhor ele desprende nesta perfeição absoluta. Ele expressou todo o seu amor pela sua criatura, tendo ele mesmo se comunicando, né? Então, como que ele faz para desprender todo o amor dele para a humanidade? Ele comunica esse amor a si mesmo. O amor é um ato racional que depende do sentimento. Abraão não entregaria seu filho pelos seus sentimentos, mas sim pela fé em Deus. Exatamente. Isso nós estamos falando de um amor dentro da humanidade, né? Dentro do homem. Mas quando nós falamos ainda, meu irmão, de um amor em Deus, então isso aí ainda é mais tremendo. Não tem nada de racional mesmo. O Senhor é puro amor e ele se comunica, ele comunica esse amor assim nele mesmo, né? Então ele ama o homem no máximo da sua plenitude, comunicando nele mesmo esse amor. Nós já vamos ver, quer ver? Ele ama suas criaturas racionais por amor a si mesmo, ou para expressá-lo de outra forma, né? Neles, ele se ama a si mesmo, suas virtudes, suas obras e seus dons. Então, para que Deus comunique completamente o seu amor, ele não pode comunicar completamente o seu amor em criaturas que são imperfeitas. Então, ele comunica esse amor para si mesmo. Então, ele ama a si mesmo, amando as suas criaturas, e assim ele desprende todo esse amor e ele consegue ministrar todo esse amor. Agora eu vou dar algum para vocês, olha só que interessante, né? Só para a gente começar a entender o que isso significa. Olha esses textos aí, irmãos. Veja o que eu estou tentando dizer. Veja, eu refinei você. O Senhor está falando, ali no texto de Isaías, está falando para Israel, amém? Para Israel. No caso, Judá, né? Veja, eu refinei você. Embora não como prata, eu o provei na fornalha da aflição, o Senhor falando para Israel. Por amor de mim mesmo. Por amor de mim mesmo. 2 vezes. Eu faço isso. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Não darei minha glória a outro. Escuta-me, ó Jacó, Israel, a quem chamei. Eu sou sempre o mesmo. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Então você vê aqui Deus falando assim, olha Israel, eu aguento tudo aquilo que você tem feito.
eu permaneço insistindo, eu faço e faço juízo para que vocês voltem e retornem e não saiam desse propósito por amor a mim mesmo. Olha aí. Então o Senhor ele expressa o amor a Israel, trazendo, né, essa expressão, e ele comunica esse amor a si mesmo para que Israel possa então estar sempre sendo agraciado com esse amor. Então o Senhor ama Israel? Sim. Porém, ele faz as obras de Israel por amor a Israel? Sim. Mas ele desprende esse amor em si mesmo. Né? Então ele fala assim, por amor de mim. O outro texto ele fala, em Salmos, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, o salmista está falando, né? Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ou seja, nossa, nem por amor de mim, Senhor, por amor do seu nome, né? Então, querido, na verdade, nós pensamos, então Deus não ama o homem, né? Deus ama a si mesmo, é isso? Na verdade, é exatamente o oposto, querido. Né? Como Deus, ele é perfeito, né? E esse amor não pode ser expressado, e esse amor não pode ser recebido na sua totalidade, por ser que não o compreende. Então, o Senhor, ele se comunica a si mesmo, para que ele possa doar completamente esse amor à humanidade, né? Então, é esse o método que Deus faz, e assim nós recebemos esse amor de Deus dentro dessa bondade. O outro texto, Ezequiel fala, mas por amor do meu nome, eu agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações, entre os quais eles estavam à vista de quem eu tinha me revelado aos israelitas para tirá-los do Egito. Então você vê, olha, né, vários textos, esse aqui são exemplos, mas há vários exemplos do Senhor falando sobre este amor. E ele fala assim, né, por amor de mim, por amor, até Moisés, quando fez aquela oração ali, falando para o Senhor não destruir Israel, que Deus estava falando, vou destruir esse povo, e o Senhor fala, não, Senhor, o que vão pensar de ti? Não é? Então o Senhor fala, não, ok. Então existe um princípio, né? O Senhor, o desejo dele de expressar todo o seu amor, de ministrar todo o seu amor, de poder liberar todo o seu amor. Há criaturas que não é capaz de compreender nem de receber esse amor. Então, para que isso seja feito, ele expressa o seu amor em si mesmo, e nós recebemos todo o amor de Deus, e isso também faz parte da sua bondade. Amém? Bom, eu vou parar por aqui esta aula, não vou mais além disso, né? Nós temos muito o que falar sobre isso, temos que falar sobre graça, misericórdia e tudo mais que existe ainda dentro dessa bondade. Eu aconselho você, meu irmão, a aprofundar, a ir atrás de mais informação, porque isso aqui é um manancial que não termina, é algo impressionante, irmãos. Eu tenho visto muita coisa sobre atributos e nunca tinha me aprofundado tanto assim, tentado compreender tanto assim, mas Deus é algo incompreensível, né? Incompreensível, a grandeza dele é sobrenatural. E só que o que ele revela, quanto mais ele revela, quanto mais nós entendemos, mais nós mergulhamos e mais nós expressamos e mais nós entramos nesse ambiente do Senhor para as nossas vidas, compreendendo o seu amor por nós, amém? Vamos ficar por aqui nesta aula hoje. Se ficou alguma dúvida, pelo amor de Deus, pode mandar aí no chat ou pode mandar lá no grupo, viu? Eu estarei respondendo perguntas. Talvez, né, esta aula aqui tenha algumas dúvidas, porque eu tenho consciência de que não é brincadeira, irmãos. Isso aqui não é uma aula fácil, nem de ouvir e nem de ministrar. Tá bem? Até eu ali, né, pegando, estudando, existe mesmo umas questões, mas você pode ficar à vontade e mandar perguntas, mandar uma questão, mandar até sei lá, alguma coisa que você queira me dizer ali no grupo, vai ser benção para todo o grupo. Bom, terminando a aula, eu vou também, né, naquele esquema nosso lá, mandar... nossa, não vai ficar para outra aula, né? É a mesma coisa. É tudo que eu falei. Eu vou mandar esse slide para vocês, irmãos, lá no grupo, tá bom? Lá no grupo, naquele jeito que a gente combinou. Eu vou terminar essa aula aqui e logo em seguida esse slide vai lá no grupo e assim a gente não fica perguntando se você quer ou não quer o slide, tá bom? Deus abençoe vocês aí que estão persistindo, estou gostando de ver, vocês são bênção demais, estamos aí
na reta final, né? Reta final, assim, né? Dessa aula de atributos, né? Assim que terminar a aula de atributos, nós vamos já entrar nas aulas na Bíblia, provavelmente dita, vamos entrar em criação, vamos entrar em tudo isso. Tem um livro top sobre atributos. Você tem ou está perguntando se eu tenho? Será que eu tô vendo sobre um cara chamado W. Tozer lá, né? Um dos livros que eu tô vendo, Atributos de Deus, talvez seja, hein? A W. Tozer também é muito bom sobre isso, tô vendo muitas coisas dele. E de outros também, né? Tô pegando alguns lá do Monegismo, lá daquele site Monegismo. Também tem bastante coisa ali, e alguns pastores também que eu tô vendo. Alguns da presbiteriana, né? Que os rapaz do céu, e alguns da Batista, que são bem firmes mesmo. Amém? Nossa, irmãos, é muita coisa para a gente ver, muita coisa para a gente estudar, muita coisa para a gente conhecer. E eu quero fazer aqui com vocês, para a gente discutir, para a gente, entendeu? Descobrir junto, e é isso aí. Tá bom? Legal, Felipe, vou dar um bisou nesse livro aí, para a gente desenvolver ainda mais e ter mais informação. Amém, meus amados? Deus abençoe vocês. Até a próxima aula. Não desistam, permaneçam, fiquem firmes. Amém? Eu pretendo com esse curso até o final do ano, e no final do ano a gente fazer uma formatura legal aí, né? Mas o mais importante não é nem a formatura, é o conhecimento.